e é um assunto indigesto. E eu vou contar aqui para o Kenneth para ouvir o nosso professor sobre a minha angústia, que é a seguinte: Kenneth, eu tive a oportunidade de ir a Brasília conversar com um ministro. Eu conversei 1h15 tentando explicar uma situação para o ministro e ele não entendia. Depois de 1h15 conversando, eu no caminho da conversa desenhei, tal. Imaginei que ele estava preocupado com dezenas de outros problemas. E por isso que ele não entendia, ele não conseguia se concentrar no assunto. Kenneth, depois de 1 hora e pouco, eu percebi que ele era burro. Ele não entendia o que eu estava falando. E aí me deu um desespero. Eu falei, esse cara é ministro, esse cara tem uma caneta poderosíssima para gastar bilhões. E ele é burro. Meu Deus, como é que o burro chega num... Porque aí é o burro com iniciativa. Pior ainda. Não, você imagine o burro com iniciativa, né, com poder. Outro dia eu assisti um debate dos candidatos a prefeito da minha cidade. Kenneth, desesperador. O atual prefeito não sabe falar. Não sabe falar. Não sabe defender uma ideia. Lembra que você deu uma aula outro dia, o cara não consegue identificar o problema, como é que ele vai identificar a solução? A minha pergunta, Kenneth, para você é uma pergunta simples. O que a gente faz com os burros, Kenneth? Porque a gente está elegendo os burros. Essa foi a surpresa que esse Brahmini, né? Encontrei com um Brahmini na Índia e ele fez a mesma pergunta. Como é que vocês fazem com os burros do Brasil? Eu falei, como é que é? Os burros. Brahmani é a casta então, superior. Ótimo. Então, só para quem nem sabe, na Índia tem 4 castas, o Brahmani, que são mais ou menos 10% da população, que são os mais inteligentes. Tem os 10% que são Shaktras, que são os administradores, os que implantam as ideias dos Brahmanes. Interessante, quem tem ideia não pode implantá-la. É muito interessante. Aqui no Brasil não, quem tem ideia implanta e fica, se não der certo ele esconde, ele faz o quê? Pedalada fiscal. Vai até a falência. Isso no governo e aqui também, esconde todo mundo, etc. Tem aí, e 30% são os Vaishis, que são os advogados, os liberais, os profissionais liberais, os comerciantes, etc. E 50% da população são os Sudras. São as pessoas mais simples. Que eles chamaram... Não, pior ainda, que são os burros, que nem estudar adiantaria, porque eles não aprenderiam ou esqueceriam. É uma população que é burra, faz as coisas direitinho, obedecem, são competentes, guiam um carro, mas não tem tanta autonomia, etc. Então, isso é o guia da Índia te explicando como é lá. Mas ele me pergunta aqui... Para o pessoal entender bem, para não ficar com raiva da gente. Não. Aí eu também fiquei super como burro. A gente não tem... A reação que você também está tendo. A gente não tem burro. Ele falou, não, você tem sim. Metade da população tem o QI abaixo de 100%. Né? E metade tem o QI acima de 100%. Tá bom, mas a gente nem toca no assunto. Não, isso é politicamente correto. Mas tem essa estatística no Brasil? Quanto da população tem o QI abaixo de 100 ou não? Por mas nós temos essa estatística? Claro, não, isso vale para o mundo todo? É curva normal. É curva normal. A média é 100. Tá. Quem tem abaixo tem abaixo de 100. Vai tem perder. Dificuldade vai perder dos que estão assim. Mas a coisa melhora, pode ficar tranquilo. Aí ele diz, bom, o que vocês fazem com os burros? Eu falei, mas nem se toca nesse assunto, né? E isso é mal. Eu falei, isso é mal. Como é mal? Olha, pessoal, os 50%, os liberais, por exemplo, vocês têm liberais no Brasil? Tem. Bom, os liberais dizem que não precisa ter Estado, etc., que tudo que ser livre. Bom, os burros vão se ferrar, não vão aproveitar nada da liberdade. O que adianta uma liberdade ser burro? Eu concordo. Porque os mais espertos, claro, mais inteligentes vão aproveitar. Aí se você é de direita, né, provavelmente vocês de direita no Brasil devem falar, não, vamos dar igualdade de oportunidade. Bom, o que vai acontecer? As oportunidades vão ficar com o Cândice, com o Paulo, os nossos amigos e os burros que se ferram. E se você for de esquerda? Bom, se for de esquerda, você vai, não, vamos dar educação para todo mundo, FIES, etc., né? E o que vai acontecer? Os burros não vão aprender,
os burros vão esquecer e a gente fica com um problema. O Kenneth, eu ouvi um número há pouco tempo e parece que é verdadeiro, que o Brasil tem 50% das escolas de direito do mundo. Isso. Quer dizer, isso não tem como dar certo. Não, pior, ele entra com. Ele já era burro, ele ficou 4 anos onde ele podia estar aprendendo. Aí vem a parte boa dessa história toda. Ele podia estar aprendendo com alguém e ele sai com um FIES com uma dívida. Uma dívida. Alô, nós estamos realmente enterrando. Eu falei, tá bom, então, humildemente, nós somos os idiotas. Eu falei pro Brahma, o que vocês fazem com os burros? Lá né? na Índia. Na Índia. Falei, ó, a gente chega pros Sudras e diz, Sudra, você percebeu que você é burro. Você só leva, você só se ferra, você é enganado, você já percebeu? Só leva, os bancos te comem, você cai em contrato leonino. Vocês já perceberam isso? O cara falou, percebo. Posso dar uma sugestão? Já que você é burro, escolha alguém dos 50% mais inteligente e siga ele. Vê o que o Paulo faz. Chega para o Paulo e diz, olha, Paulo, eu sou burro, mas eu gostaria de trabalhar com o senhor. E seguir o que você faz. E copiar. Então, o que os indianos fazem com os Sudras diz, seja serviçal, porque os Sudras são serviçais. Mas, Kenneth, isso vale para todo mundo, porque eu faço isso. Não, e pro seu político, não. E aí vai terminar com o seu político. O que aconteceu? Esse político é burro porque ele não quer ouvir os mais inteligentes. Ele põe na cabeça. E a esquerda brasileira, infelizmente, fez isso. Quando a esquerda faz a luta de classe, quando Karl Marx faz a luta de classe, ele basicamente está dizendo, olha, vocês burros, não ouçam os mais inteligentes, ferrem os seus patrões, fodam os seus patrões, não ouçam os seus patrões. Em vez de escolha um bom patrão, um cara não chato, um cara legal e suba com ele. Ajude ele a crescer e cresça junto. Você vai ser o segundo. Então tá bom? Ótimo. Se você puder ser o assistente do Bill Gates, você sabe que quanto ganha o assistente do Bill Gates? Imagina. Mas, Kenneth, a minha vida toda, todos os meus amigos são muito mais inteligentes que eu, graças a Deus. E todos são mais ou menos 10 anos mais velhos que eu. Se eu olhar para a minha vida inteira para trás, a minha vida é assim. Você sabe que uma frase que eu repito para os meus 2 filhos há anos, eu falo para eles o seguinte: se você estiver numa sala com toda a tua turma e você é o cara mais inteligente, você está na turma errada. Não, e troca de turma. E é chato. Porque você vai emborrecer. Você tem que ter gente perto de você mais inteligente que você, para você crescer. E esse é o drama da esquerda, de cortar a chance, aí vou dizer, não são dos mais pobres. Os mais pobres estão sendo levados da esquerda para não ouvir. Eu vou contar uma história pessoal. Aqui tem no prédio um porteiro que eu vi que ele era diferenciado e eu paguei o cursinho dele, né? Uns 400 pau por mês, não era nada. E ele então vinha conversar comigo, entregar o bilhetinho para eu pagar. 25 anos depois, eu nunca mais vi ele, 25 anos depois ele voltou, veio aqui nessa sala e me trouxe um presente e contou a vida dele, um sucesso total, legal. E era Deus no céu e o Cândido na terra. E eu falei, não, aí eu fiquei ficando incomodado, falei, calma, eu não fiz tudo isso que você está falando, eu só te dei o cursinho. E aí eu percebi o que tinha acontecido. Quando ele vinha conversar comigo, aqueles 15 minutos, eu estava dando uns conselhos na vida. Tipo, nunca comprar a prazo, faça uma poupança de, sabe, coisas assim. Vale ouro. Vai por aqui, vai por aqui. Que eu não tinha imaginado que eu estava fazendo, a minha amizade, etc. Então, no fundo, não era, quer dizer, ele era pobre, não era o dinheiro. O que mudou a vida dele é poder conversar com alguém mais rico do que ele, não estou falando inteligente, né? Mais rico do que ele, que já tinha seguido o caminho. Então, esse é realmente o desastre de Karl Marx. O Karl Marx tirou a oportunidade do pobre ouvir. Claro que tem patrões sacanas, eu concordo com isso, mas eu diria então, se eu fosse um marxista, ou se eu fosse um cara de direita, eu falei, olha, escolha bem o seu chefe.
Não se ensina isso na faculdade. Vê que tipo de empresa que você deve trabalhar. Não é aquela que paga mais. Alô, maior erro. Ir para a empresa. Ah, não, eu vou aquela que mais paga. Não, não é isso. Você quer o que tem um bom. Aliás, nem escolha a empresa para trabalhar. Escolha um bom chefe para trabalhar. E se ele mudar de emprego, você vai junto. Esse é o segredo do sucesso. Então é muito triste que a gente não discute burro e inteligente, né? As pessoas são diferentes, não, tudo não é igual. Não é igual. Existem tarefas que são dos intelectuais, né, como você disse, tarefas que são das pessoas que tiveram mais tempo para se dedicar e debruçar sobre o assunto, e tarefas que são das pessoas mais simples. Não é nem isso. Não é disso que a gente está falando. Não, tipo, uma coisa, a gente não é mais inteligente, a gente é mais velho e mais experiente. Né? Off the record também tem essa, né? Você pode até dizer que o QI é igual. Mas um jovem tem que aprender com o quê? Não há muita discussão hoje entre jovens e velhos. É zero a comunicação. É muito triste. Os jovens ficam nos seus Facebooks, tá vendo? E você não tem, além dos seus pais, que às vezes você briga com ele, não há suficiente. Eu sou comunitarista, eu sou é uma ideologia política de comunidade. E numa comunidade existe muito mais a interação entre jovens e velhos para essa troca de experiência, que não tem nada a ver com burrice e inteligência. Mas eu achei que essa ideia do indiano realmente me mexeu muito e faz muito sentido. Quer dizer, a gente tem que estar sempre olhando para aquele que é superior a você e aprender deles. Quem é o teu líder hoje? Para quem que você olha hoje? O Elon Musk. O Elon Musk é. Pô, o cara quer ir para Marte. O cara é brilhante, é um físico e ele tem uma Nossa, e a Tesla é um sucesso. A Tesla. E ele Tesla fala muito Energia. em first principles. Ele siga os princípios básicos. Quer dizer, o que é essencial. E nós estamos gastando muito tempo em firula. O que é essencial. E interessante isso. Ele é um físico e é uma das coisas que eu aprendi, que é o que o administrador também, back to basics, né? Quer dizer, sempre ir para o back to basics e não começar a fazer derivativos de quarta ordem como se faz em Wall Street. Foi mais longa essa, mas valeu, gente.